Estamos vivendo dias em que estamos sendo acometidos de um cansaço tão grande, um cansaço físico, um cansaço mental, um cansaço espiritual, do qual às vezes nós não sabemos nem explicar de onde vem tamanho cansaço, tamanha exaustão. Chegamos a uma fadiga tão extraordinária que faz com que nós venhamos estar travados e chegamos até mesmo a um nível de estresse, de depressão, a um nível tão alto que faz com que nós perdamos momentos maravilhosos, perdamos chances extraordinárias devido a essa fadiga. E uma das coisas mais importantes que nós temos que entender e reconhecer são as nossas limitações. As nossas limitações fazem com que nós cheguemos ao nível de saber distinguir até aonde podemos ir. E muitas das vezes estamos aquém e muito além disso, chegando a um ponto de fazer mais ou até mesmo menos do que aquilo que poderíamos fazer por não tirarmos um tempo para o descanso, para vencermos a fadiga e as nossas limitações. Provérbios 30, a partir do epígrafe, verso 1, nos diz assim: Ditados de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Este homem declarou a Itiel e a Ucal. Verso 2: Não sou ou sou o mais tolo dos homens, e não tenho entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. No verso 1, ele diz: Ditados de Agur, filho de Jaque, ou Jaque de Massá, em outras versões. Na versão Almeida, revista corrigida, diz: Palavra de Agur, filho de Jaque, o oráculo, disse este varão a Itiel e a Ucal. Almeida, revista atualizada, que é a versão da qual nós iremos meditar hoje, diz: Palavra de Agur, filho de Jaque, de Massá, disse o homem: Fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto. Na nova Almeida atualizada, ele diz: Estou cansado, ó Deus. Estou cansado, ó Deus, e exausto. Na nova tradução na linguagem de hoje, ele repete as mesmas palavras, mas dizendo assim: Deus não está comigo. Deus não está comigo, estou desamparado. Essas palavras fazem com que nós venhamos a meditar nela, porque sabemos que a fadiga no coração do homem faz com que ele, muitas das vezes, perca o reconhecimento de que Deus está com ele, sendo que, na realidade, somos nós que ultrapassamos os nossos limites e vamos muito além daquilo que Deus tinha reservado para cada um de nós. Em um mundo que nos aconselha a escondermos as nossas fraquezas, as nossas limitações pessoais, somos, pela palavra de Deus, encorajados a abrir inteiramente o coração com o nosso Deus. O apóstolo Paulo diz que nós devemos estar nos colocando diante de Deus, apresentando a Ele as nossas petições, orações, súplicas e também ações de graça. O capítulo 30 do livro de Provérbios começa com essa figura enigmática que é Agur, um cara que é um ponto fora da curva. Há quem diga ser ele alguém fora dos limites de Israel, aquele mesmo povo derivado de Ismael, lá em Gênesis 25. Há quem diga que
Agur, filho de Jaque, de Massá, que era um dos nomes dos filhos de Ismael. Não se sabe de fato quem ele é. São diferentes especulações ao seu respeito. O certo é que Deus usou este homem de maneira tão extraordinária que nos ensinou verdades reveladas e necessárias para a nossa vida. O verso de hoje é uma espécie de desabafo, pois quando ele grita, fadiguei-me, ó Deus, fadiguei-me, ó Deus, e estou exausto. A palavra hebraica para exaustão, o cal, significa também consumido e totalmente exaurido. Ele chegou a um nível de exaustão tão grande que ele chegou até mesmo pensar que Deus o havia abandonado. Quem é que nunca teve esse pensamento em si? Quem é que nunca imaginou de tal forma? Até mesmo o próprio Cristo, quando ele clama dizendo: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Todos nós, em momentos de nossa vida, que nós pensamos ter Deus nos abandonado, ter Ele nos largado de lado. E quando ele usa essa expressão, ele significa também, ele dizendo, estou consumido, totalmente exaurido, ou seja, é um grito de misericórdia dizendo, ó Deus, falando com repetição que passa em sua alma, fadiguei-me, e concluindo com seu estado pessoal, estou exausto. Eu não sei qual é a sua situação hoje. Não sei se você que está no seu limite. Não sei quais são as dificuldades das quais você tem enfrentado e tem chegado a um cansaço extremo, a uma exaustão tão grande. Nesse momento, nós temos que entender que é necessário nós colocarmos tudo isso diante de Deus, mas, em primeiro lugar, nós temos que aprender a abrir o nosso coração com o Senhor. É certo que devemos desabafar com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, e é sempre necessário ter alguém, sim, para que nos ajude, para que nos estenda as mãos, mas a pessoa mais interessada nas suas fragilidades, nas suas deficiências, nas suas limitações, é Deus. O mais interessado em suas dores e aflições somente é o Pai Celestial. Como ser humano, somos falíveis. E sendo falíveis, você pode sempre ter alguém ao seu lado que possa falhar com você. Mas Deus não falha, Deus não erra, Deus não deixa ninguém desamparado. Ele criou você, Ele conhece você, Ele esquadrinha o seu coração, Ele te sonda, Ele sabe o seu deitar, o seu levantar, Ele criou, Ele conhece os meandros de sua história, Ele sabe quais são as suas limitações, Ele sabe qual é a sua força e a sua fraqueza. Ele deseja caminhar lado a lado com você. E nesse momento que é necessário você cultivar um diálogo com o Pai. Quando você chega a Ele com ousadia, como diz Hebreus 4,16, para que você possa entrar no Santo dos Santos e através das suas petições, coração, súplica e ações de graça, se entregando honestamente, abrindo o seu coração a Ele, dizendo as suas limitações, mostrando para Ele as suas fragilidades, mostrando para Ele a sua exaustão. Porque Ele hoje diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em segundo lugar, aprenda que todos nós somos limitados. É importante saber que a nossa capacidade pessoal
não é estática. A nossa capacidade, ela sempre tem um limite. É como se fosse um telefone que acaba a carga. Porém, com uma diferença enorme. O telefone, quando acaba a carga, você o coloca na tomada e ele torna a carregar. E a sua vida? E a minha vida? Será que nós temos uma tomada que vai recarregar a nossa bateria? É claro que não. O cansaço físico, talvez com uma noite de descanso, te alivie. O cansaço mental, talvez com uma viagem, alguma coisa que vai refrigerar você, talvez consiga fazer com que você esteja no local adequado, uma natureza, uma cachoeira, alguma coisa semelhante, e te traga um certo alívio. Mas o cansaço espiritual é só Deus quem pode fazer. E todas as vezes que nós ultrapassamos os nossos limites, é um ponto de carga que vai acabando, até chegar no nível que nós não conseguimos mais sair desse abismo. Nossos limites não são fixos, eles são dinâmicos. E eles vão variar de momento a momento. Haverá dias que seremos como Davi, prontos para enfrentar gigantes e derrotá-lo. Mas haverá dias também, como o mesmo Davi, que vai correr de Saul e se esconder em uma caverna. Terá dias que seremos como Elias, oraremos a Deus, clamaremos a Deus, para que Ele envie fogo do céu e consuma todos os nossos inimigos, não físicos, mas os inimigos das adversidades, das circunstâncias, das enfermidades, dos problemas, das portas fechadas. Mas também haverá dias que seremos acometidos de uma fraqueza, talvez de uma depressão, de uma ansiedade, de uma síndrome do pânico, e teremos que correr, fugir do ataque das Jezabéis da vida, das mesmas adversidades que um dia enfrentamos, das mesmas circunstâncias que um dia vencemos, mas teremos que fugir dela, porque nos falta força, nos falta vigor, nos falta coragem e muitas das vezes até mesmo a fé. Há épocas em que suportamos mais e há outras que suportamos menos, em que o cansaço já tomou conta do nosso corpo e da nossa alma. É nesse momento que nós temos que aprender a lidar com os nossos limites. E para isso é primeiro necessário aprender a reconhecer os seus limites. Se nós não aprendermos a reconhecer os nossos limites, nós perderemos totalmente o equilíbrio. E ao perder o equilíbrio, tudo quanto nos vier a mão para fazer, faremos sem qualidade, faremos sem amor, faremos sem dedicação e faremos de forma deficiente. Por isso é necessário reconhecer os nossos limites, para que possamos parar, recuar e descansar. Reconhecer os limites não é fraqueza, pelo contrário, é virtude, para podermos nos requalificarmos, nos colocarmos nas posições necessárias para vencermos mais essa guerra. Aquele que não enxerga os seus limites, ele deixa de lado a sua exaustão e em breve não conseguirá mais andar. Chegará num nível em que essa pessoa ficará estagnada e jogará tudo para o alto e terá a maior perda da sua vida. Não são poucos os que são paralisados pelo esgotamento e pelo que hoje psicólogos chamam de burnout, ou seja, uma exaustão
ao extremo. Avalie o presente, avalie os detalhes da sua vida, avalie o seu cotidiano, o seu trabalho, a sua casa, o seu convívio familiar. Avalie o presente momento de sua vida e entenda que nós temos limites e precisamos aprender a observá-lo e dar um pause para respirar, para recarregar, para aliviar nos nossos limites. Em terceiro ponto, achamos descanso e renovo em Deus. Somente nele nós acharemos renovo e descanso. Perante o cansaço físico, é preciso descansar. Perante o cansaço, nós temos que entender que temos que dar um pause, um momento. E quando exaustos, é preciso procurar ajuda. Não é pecado, não é errado. Quando nós vimos que nós estamos mais do que exaustos, nós procurarmos conselheiros, profissionais da saúde, oportunidade de descanso para renovar quando nós estamos abatidos. Porém, a fonte total do descanso, um descanso profundo tanto para o nosso corpo, quanto para a nossa alma, quanto para o nosso espírito, é somente o Senhor. A fé em Deus vai fazer com que nós descansemos, pois sabemos que o incontrolável sempre estará na mão do Eterno. Como Paulo, como Pedro, como Jesus disse, as nossas ansiedades, os nossos medos, tudo isso é para colocar nas mãos do Senhor. Porque Ele é que nos dá descanso, é Ele que nos dá refúgio, é Ele que nos dá refrigério. Olha o que Davi diz no versículo 2 do Salmo 23. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Se você se encontra exausto, desabafe com Deus, reconheça os seus limites, procure sim conselheiros, profissionais se necessário, os companheiros de caminhada, aquele amigo mais chegado do que o irmão. Porém, cuidado, não sangre em tanque de tubarões. Não permita com que apostar em alguém errado venha fazer você ter um prejuízo ainda maior. Entenda que é necessário você vencer as suas limitações, reconhecendo que Deus tem o melhor para nós. Quando nós vemos no verso 2 ele dizendo, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem. Em outra versão, ele diz, sou o mais tolo dos homens, não tenho o entendimento de um ser humano. No verso 3 ele diz, não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Agur, aqui, desabafando com esses dois homens, Itiel e Ucal. Ele se desmorona diante deles. Ele deixa claro que ele era o mais tolo dos homens. Ele reconhece as suas limitações, ele reconhece que a sabedoria humana, olha, que ele é considerado como um profeta, como um oráculo. O oráculo era aquele que sempre tinha uma resposta a respeito de uma divindade. O que subentende-se que ele sempre tinha uma resposta concernente a Deus. Sempre que alguém o procurava, se orientava com ele, ele tinha uma palavra de vida, uma palavra de paz, uma palavra de prosperidade, uma palavra de sustento para alguém. Agora, esse mesmo camarada
que sempre tinha uma palavra de vida, de sustento para alguém. Agora, quem está precisando desse sustento, desse renovo, dessa presença, é esse grande homem chamado Agur. Quando ele reconhece as suas limitações, na humildade de um homem que reconhece os seus limites, quando ele diz: sou demasiadamente estúpido para ser homem. Ele reconhece que toda sabedoria humana diante de Deus era loucura, como diz o apóstolo Paulo. Todo conhecimento humano não era nada diante de Deus. E além dele reconhecer que ele não tinha a inteligência suficiente do ser humano, ele reconhece no verso 3 que ele não aprendeu a sabedoria de Deus e nem tinha o conhecimento do santo. Alguém que reconheceu o seu limite, tanto físico quanto espiritual. E é aqui que a chave que faz a virada da vida. Porque quem dá sabedoria é Deus, quem dá o sustento é Deus, quem capacita o homem sempre foi e sempre será Deus. Reconhecer os limites pessoais é um dos nossos grandes desafios. Sempre somos instigados, impulsionados, empurrados a estar aquém ou além do nosso ponto de equilíbrio. Isso envolve tanto a nossa vida conjugal, quanto a nossa vida física, quanto a nossa vida profissional. Nós sempre queremos ir além dos nossos alvos e dos nossos compromissos, projetos pessoais e até mesmo o nosso estilo de vida. Assim, frequentemente nós achamos que nós podemos ir ainda mais, podemos ir além. E com essa metodologia de pensamento, a maioria das vezes, nós chegamos a ir até menos do que nós poderíamos e deveríamos fazer. Quando nós olhamos aqui no capítulo 30, Agur nos falando sobre o reconhecimento dos limites. No primeiro verso, ele clama a Deus dizendo: fui tomado de cansaço, estou exausto. Porém, no verso de número 2, ele reconhecendo que ele não tinha a inteligência do homem, que no original hebraico em que foi escrito, bimá, que significa também compreensão e discernimento. Provérbios vai dizer que do Senhor vem a sabedoria, da sua boca vem o entendimento e o conhecimento, e outras versões o discernimento. Só se tem conhecimento a partir do momento que nós procuramos, nós lemos, nós estudamos, nós convivemos. Só vai conseguir o entendimento a partir desse conhecimento, com o convívio, com uma experiência contínua. Eu posso falar que eu conheço sobre algum lugar, mas eu só vou entender daquele lugar se eu estiver presente ali. Eu posso dizer que eu conheço uma certa cidade por passar por lá, mas eu só posso entender sobre essa cidade se eu permanecer por lá algum tempo. O que significa que eu preciso ter compreensão e discernimento daquela situação. É importante observarmos que ele usa estas fortes expressões a seu próprio respeito, aparentemente por dois motivos. E quais são eles? O primeiro, ele entra em um contraste com a grandeza de Deus e, ao mesmo tempo, perante quem Deus é. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Ele é o Todo-Poderoso, onipresente, Ele é grandioso, Ele é santo, Ele é poderoso.
E ao mesmo tempo que Agur reconhece essa grandiosidade, esse poderio de Deus, ele reconhece também a sua fragilidade, a sua pequenez, a sua falibilidade, a sua fraqueza. E segundo, ele parece ter plena consciência das suas limitações. Ele reconhece que ele, como ser humano, não era nada. Ele deixa de lado a altivez, a arrogância, a soberba, reconhecendo que ele era pó, que ele era apenas uma sombra. É como se fosse uma folha seca que fosse jogada pelo vento para onde queria. E por isso, ele clama no primeiro verso dizendo: fadiguei-me, ó Deus, e estou cansado. Agora, eu quero meditar com você sobre alguns conselhos a serem observados neste contexto. Primeiro, saiba quem Deus é. Reconheça que Ele está no céu e você na terra. Reconheça que Ele é Senhor e você é servo. Reconheça que Ele é Deus e você não é ninguém. Que Deus sem você continua sendo Deus, mas que você sem Deus não é nada. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, eterno, justo, bondoso, misericordioso, cheio de graça. Não teríamos palavras para decifrar e para distinguir, para discernir o que é Deus e quem é Deus. Nos faltaria palavras para expressar tamanha glória e poder que há no nome do Senhor. Ele é o seu Pai amoroso, Ele é o seu cuidador, Ele é amor, mas também é justiça. E os planos do Senhor para você incluem o seu breve tempo de vida terrena e também toda a sua eternidade. É por isso que Jeremias 29, verso 11, vai dizer que os planos do Senhor são planos de paz, bênção, conquistas, sucesso para que você chegue ao fim que você espera. E é pensando nisso que Deus tem um projeto para a sua vida, que Ele tem um plano para a sua vida. E Deus tem uma agenda para você, que inclui fazê-lo amadurecer, crescer e florescer. E cada circunstância da sua vida serve para crescimento, para amadurecimento e para impulsionamento para que você entre num propósito e dentro desse propósito você chegue ao destino do qual Deus tem reservado para a sua vida. Ele deseja que a sua fé seja fortalecida e que você encontre plena paz e descanso na sua presença. Ele quer que a sua fé o faça crescer e florescer. É por isso, como ele disse para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Segundo, reconhecendo os seus limites, porque nosso tempo é limitado, bem como as nossas forças e as nossas capacidades, a nossa energia é limitada e assim, claro, não vamos conseguir fazer tudo o que nos vem à cabeça. A nossa mente, ela vai nos limitar, ela vai nos pôr freio para que nós entendamos que nós não conseguimos ir além das nossas forças. Nossas oportunidades são limitadas. Há portas que gostaríamos que fossem abertas, mas não serão. Há lugares que gostaríamos de chegar, mas não chegaremos. Há lugares que nós queríamos estar, mas nunca serão nossos. E não fique aquém para que
Não se arrependa e seja envolto pela frustração. Reconheça os seus limites. Reconheça que nem tudo é para você. Que nem tudo que se fala chegará a você. Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, é aquele que pode todas as coisas e que trará à existência aquilo que não existe. Mas nem toda doença será curada, nem toda porta será aberta, nem todo sonho será realizado. Quando nós reconhecemos esses limites, nós procuramos fazer o que Deus deseja no limite que Ele deseja. Por isso, como o próprio Cristo nos ensinou, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade do Senhor sempre prevalecerá sobre os nossos limites. Em terceiro lugar, busque discernimento do alto. Conhecimento, entendimento, discernimento, inteligência intelectual, cognitiva, financeira, sentimental, emocional, ou seja, em todos os aspectos e sentidos da vida, sempre peça a Deus sabedoria. Tiago vai dizer que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, porque a todos ele dá diligentemente. Por isso é importante com que nós reconheçamos e devemos pedir a Deus que venha nos dar do alto tudo isso. Discernimento para fazer o que é necessário, quando, como, onde, no falar, no agir, no ir. Discernimento para compreender quando certos capítulos da nossa vida devem ser fechados para que os outros possam iniciar. Discernimento para entender pessoas que entram e que saem da nossa vida todos os dias. Porque a nossa vida é como um trem de passageiros que vai parando de pontos a pontos, de estações a estações. E em cada estação da nossa vida entra pessoas e saem pessoas todos os dias. E é necessário que nós venhamos pedir discernimento para compreender tudo isso, para saber priorizar o que é de grande importância, como relacionamentos com Deus, como relacionamento com a nossa família, como a leitura da palavra, a oração, a comunhão com os irmãos, porque somos igreja e somos membros do corpo de Cristo. E como membros do corpo de Cristo, precisamos estar reunidos em um só corpo, em uma só fé, em uma só comunhão. Porque membros não andam fora do corpo. Membros andam juntos em um corpo do qual a cabeça é Cristo. É por isso que para mantermos a comunhão com Deus e com a igreja, é necessário que nós venhamos ter uma vida de oração, de comunhão, de consagração e santidade para com Deus e para com a igreja, para com os irmãos. Esse é um dos pontos primordiais para que venhamos reconhecer as nossas limitações, para que um venha ajudar o outro, suportando, estendendo a mão, ajudando. Discernimento para saber o momento de pausar e o momento de correr, o momento de descansar e o momento de dar tudo de si. O momento de falar e o momento de ouvir. Que Deus nos ajude nessa caminhada. É por isso que Salomão, escrevendo em Eclesiastes, ele diz no capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais poderás dizer, não tenho neles contentamento. Essa mocidade é o vigor,
é a saúde, são as limitações físicas, mentais e espirituais, que nós um dia chegaremos nela. Por isso, em cada estação, em cada momento da nossa vida, é necessário reconhecer esses limites para que não sejamos tomados pela fadiga, pela exaustão e venhamos perder com isso a alegria, a comunhão, o vigor, a paz interior, a paz com Deus, a paz de Deus e a paz com todos os outros, com os homens, sendo entre eles a nossa família, os nossos amigos, a nossa igreja. Que Deus em Cristo nos fortaleça, nos ajude nessa caminhada e nos capacite todos os dias para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, como diz Pedro em sua segunda carta, no capítulo 3. Que Deus em Cristo, através do Espírito Santo, venha falar melhor em cada coração e que esta palavra alcance o endereço certo e produza em você o fruto necessário, alcançando o alvo certo do seu coração. Paz e prosperidade seja sobre sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família.